Olá, pessoal. Hoje eu estou aqui com meu amigo João Henrique Rummel, de Brasília, veio aqui nos prestigiar no nosso podcast Empreendedor em Mim. Esse podcast ele trata de vários assuntos ligados ao empreendedorismo. Uma pessoa como o João Rummel é uma grande experiência bater um papo com ele, porque nós vamos falar muito de Brasília, das frentes parlamentares, vamos falar também dessa disputa atual da presidência do Congresso na Câmara e vamos falar de outros assuntos que reverberam por toda a política brasileira. João Rummel, muito obrigado por ter vindo aqui hoje. Receber a tua visita é uma honra para nós. João Rummel é executivo da Action, consultoria com sede em Brasília, e ele foi articulador e estrategista de grandes frentes parlamentares, entre elas a FPA, que é a Frente Parlamentar do Agronegócio, FPE, Frente Parlamentar do Empreendedorismo, FCC, FCS, Frente Parlamentar do Comércio e Serviço, e da FPP, que é a Frente Parlamentar de Precatórios, que é a nossa frente e que o João está capitaneando conosco aí. João, muito obrigado. Eu queria que você comentasse um pouquinho com o nosso público qual é a importância das frentes parlamentares. Qual é o grande objetivo delas? Olha, muito obrigado por estar aqui, tendo essa experiência, essa conversa, a gente tendo a oportunidade de poder conversar sobre isso. Olha só, eu acho que o momento político que nós vivemos hoje ele é muito importante. Qual é o momento político que a gente está vivendo hoje? É o fortalecimento do Congresso. O Congresso Nacional ele vem ocupando o protagonismo de criar e realmente debater as políticas públicas. Se a gente for olhar pelo retrovisor, alguns anos atrás, a política pública e a pauta do Congresso Nacional, ela era somente controlada pelo Executivo, que trancava as pautas através da medida provisória, que não tinha análise de veto e que tinha o poder de barganha, criando uma fisiologia em relação às emendas e cargos. Tudo isso mudou, tá certo? Hoje o Congresso, o Executivo não tem mais a possibilidade de controlar a pauta. Quem faz a pauta hoje é o presidente da Câmara e o presidente do Senado, porque não trava mais a pauta que as medidas provisórias não estão mais nesse ponto. Para você dar, vou te dar um número só para você entender. Em 2012, 80% do que foi aprovado e virou um marco legal, tá certo? Era de origem do Executivo. Olha, iniciativa do Executivo. Em 2022, 76% do que foi aprovado e virou um marco legal é de origem do Legislativo. Que Olha mudança, hein? só mudança. Que mudança. E o outro ponto era a fisiologia de cargos e emendas. O que acontece é que, eu não vou contar o caso, mas o que acontece hoje é que cada deputado tem um volume de recursos, quase 40 milhões, mais de 40 milhões com certeza, podendo chegar até 60 milhões, um senador até 80 milhões de reais, onde ele tem uma emenda que ele vai colocar no lugar onde ele quer, sendo 50% para a Com saúde, liberdade. com liberdade, sem dever favor para ninguém, nem para o líder do partido dele, nem para o presidente das casas, muito menos para o executivo. Isso nunca houve antes, né, João? Nunca houve, é uma revolução. O que acontece com isso é que o executivo hoje fica difícil de controlar e fazer o debate dentro do Congresso. Fica. Então é o seguinte, as frentes têm um papel a ser cumprido. Qual? É se aproximar dos parlamentares e levar conteúdo para definir políticas públicas. Sim. Tá certo? Então é o seguinte, eu acho que tem alguma coisa que causa dificuldade para você empreender. Eu vou, num país positivista nosso, que vale o que está escrito, Isso. propor as mudanças necessárias que são feitas para isso. Então, as frentes parlamentares hoje têm o papel de aproximar a sociedade organizada do Congresso Nacional, do debate, de definir, de informar ao parlamentar qual o impacto regulatório do que ele está falando. E é um impacto em cada setor diferente. Então, cada setor hoje vai ter uma participação mais efetiva, mais transparente. Com representatividade, que é o que tem que ter. Exatamente. Né? E aí os parlamentares vão se sentir mais confiantes em votar e as frentes, cada dia, vai estar mais próxima da sociedade. Mas, ô João, você tocou num assunto muito relevante. Isso nunca tinha ocorrido antes na política brasileira. Nós vimos recentemente aí uma intenção do executivo de acabar com isso, né? Através de vias judiciais. Isso aí foi para frente, isso acha que vai conseguir.
acabar com essa liberdade que os deputados parlamentares hoje têm com essas verbas? Eu acho que essa é uma tentativa que, na realidade, vai fortalecer os parlamentares. É mesmo? Eu vou contar uma história para você aqui, para você entender. Olha só, quando Lula assumiu, tinha a emenda de relator, Sim. que fortalecia o presidente das duas casas, o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Ele, o Supremo falou que as emendas de relator eram inconstitucional. O que o Congresso fez? Pegou esse dinheiro e botou como emendas individuais impositivas. Piorou para quem? Poxa vida. Piorou para o Vou falar. Executivo, porque antigamente ele tinha que conversar com os líderes, agora Com tem que certeza. conversar com 513 deputados. Pergunta o seguinte, quem vai definir, aí o Supremo falou que isso não é transparente. Quem vai definir o que é transparente e o que não é transparente? O Supremo? Não. A Câmara O Congresso ou o Nacional. Congresso. Então é o seguinte, vai dar mais poder, porque eles vão dar transparência dentro do que eles acham que é transparente. Então, isso que reverberou do Executivo acabar com essa liberdade que eles tinham não é real. Isso não vai Não acabar. é real, não vai acabar. Vai continuar nesse formato. Simplesmente vai querer falar que é uma transparência, tá certo? Mas quem vai definir o que é transparência, tanto para o gasto de todos os poderes, Inclusive o Executivo, inclusive o Executivo e o Judiciário, é o Congresso. é o Congresso. Então o Congresso vai fazer essa norma. E aí? O Supremo pode questionar a norma. Beleza, mas a nova norma quem vai fazer? Eu queria aproveitar que estamos falando de frente parlamentar e que você falasse para o nosso público. Você capitaneou comigo, a gente criou, né, estamos articulando essa frente parlamentar de precatórios. Porque numa conversa eu e você chegamos a uma conclusão que o nosso país é um país positivista mesmo, legalista, e que não adianta ficar batendo papo furado em mesa. Né? O caminho para fazer mudanças é através de legislações. Então, a frente parlamentar é o veículo adequado para isso. Ao constituirmos essa frente parlamentar de precatórios, nós idealizamos agora estruturarmos o marco regulatório de precatórios. Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Qual é a tua visão de importância disso no segmento de precatórios? Olha só, eu acho que o precatório é uma forma que a gente precisa hoje. Ele é um nome feio. Tá certo? Muito pré-conceito. Exatamente. Então, eu acho que como é que você faz isso? Debate com a sociedade. Qual é o lugar certo de debater com a sociedade? Dentro do Congresso Nacional. Outra coisa, se tem distorções, vamos discutir as distorções ou dar mais transparência para que todo mundo entenda o que é o precatório, a importância do precatório e trazer regras claras para isso. E esta é a importância. Eu acho que hoje o mais importante disso é que esta proposta de dar essa transparência, de entender o processo, democratizar tudo isso, é importante ter um marco legal. Claro, transparente. E outra coisa, chamando a sociedade para discutir isso. E o único lugar que vai dar essa transparência é dentro do Congresso, uma proposta de projeto de lei. Não podemos esperar que nem o Judiciário, que nem o Executivo lance isso. Então a sociedade tem que escrever, montar um grupo de parlamentares para fazer esse bom debate com a sociedade lá dentro do Congresso. Perfeito. E o que a gente comenta muito, e é importante falar, hoje a aceitação que houve nessa frente parlamentar de precatórios em Brasília foi muito positiva, porque os parlamentares entenderam que o que representam os precatórios hoje não é mais um grupo ou alguns grupos de pessoas ou algumas oligarquias do setor financeiro. São milhões e milhões de CPFs representados por esse marco legal que será construído com a Frente Parlamentar de Precatórios. Então, diante desse clamor popular, isso chegou aos ouvidos e foi muito bem aceito em Brasília, porque os deputados gostam de ter representatividade. Esse é o papel deles. E é um momento bem oportuno para isso. Uma vez que eles têm essas liberdades que nós conversamos aqui, e uma vez que quem lida com o precatório representa o eleitor brasileiro, que são aquelas pessoas mais vulneráveis da sociedade e que são milhões e milhões de pessoas, inclusive, na sua totalitariedade, são funcionários públicos, ou da ativa, ou aposentados. E aí entra o INSS também, e são de pessoas de cargos inferiores como de cargos superiores.
O precatório ele é um instrumento muito democrático. Ele é um sistema desenvolvido para atender essa democracia populacional que nós temos aqui em um país que é tão geograficamente, né, enorme e subdividido como é o nosso. Aproveitando essa aceitabilidade que houve no Congresso, uma coisa que eu vi que ocorreu recentemente, nós constituímos essa frente com a diretoria, né, que tem um presidente, o vice. O presidente é o deputado Sérgio, o vice, me corrige, é o deputado Arnaldo Jardim. Aí tem os diretores, que entre eles estão Hugo Mota. E eu queria que você falasse um pouquinho dessa indicação, né, que está sendo aí do Hugo Mota para ser o possível sucessor do Lira. Se você acha, qual é a tua visão disso? Isso pode beneficiar de alguma forma essa nossa frente parlamentar de precatórios? Olha, eu acho que a posição do Hugo como líder, ou presidente da casa, ou líder do partido, ela é muito importante. Primeiro que ele é um conhecedor do assunto, ele já foi relator Isso é de verdade. 2 projetos de precatórios, então ele é um estudioso e é um cara Entende a entusiasta, matéria. entende a matéria, e é um cara que acha que realmente tem que regulamentar É isso. esse projeto. Então eu acho que é muito importante. Quanto à eleição dele, eu acho também que é um marco, mostrando que a força do Congresso Nacional vai ser uma construção de uma estrutura para o futuro. Sim, Então, eu acho que ele está dentro de um processo discutindo o empoderamento do Congresso, como a gente já falou aqui. isso mesmo. E outra coisa, ele vai ter que representar o baixo clero. E o baixo clero já gostou das emendas, entendeu que ele tem liberdade, que ele precisa disso, que ele precisa construir um futuro político num fortalecimento dos partidos. Então é o seguinte, e eu acho que ele vai ser um grande líder se ele for eleito. E eu acho que a composição de articulação hoje dentro do Congresso, tanto junto ao Executivo, eu acho que o nome dele está cada dia mais forte Tá e forte. mais consolidado. Ô, João, no nosso dia a dia é muito normal entendermos o baixo clero, as lideranças do Congresso. Fala um pouquinho para o nosso público, quem representa, qual é a massa que representa o baixo clero e por que que muitas vezes não são atendidos pelas lideranças do próprio Congresso. Isso está num momento de revolução, tá? É? Gigantesco. Porque é o seguinte, antigamente, eu para conseguir uma emenda, eu tinha que ter uma força do partido, do líder, do presidente da casa, ou mesmo do executivo ficar devendo favor. E o Sim. favor que é o mais cobiçado é o voto dele dentro do Congresso Nacional. Quando ele perde esse compromisso, ele ganha liberdade, ele se fortalece, tá certo? Então criou uma nova relação, ele está ganhando conhecimento. Cada dia mais ele está se fortalecendo. Sim. Isso para o futuro do país é muito importante, porque realmente vai dar uma liberdade e aproximar esse eleitor, esse cara que tem o voto do seu eleitor. Ele vai ter que prestar mais conta com mais liberdade, É tá isso. certo? Então, e outra coisa, ele vai E vai poder, ser mais cobrado também. claro, e ele vai ter uma reciprocidade, ele também vai colocar o tema dele lá dentro. Então, quer dizer, eu acho que vai ser mais plural o Congresso, com um debate mais transparente e com mais forças em relação a tudo isso. E é bom que o Hugo Mota é um jovem parlamentar, apesar de ser jovem, tem muita experiência, né, porque já é parlamentar há muitos anos. E que bom, né, que ele participa da nossa frente parlamentar de precatórios, porque isso vai contribuir muito. No dia 8/11, 8 de novembro, aqui em São Paulo, no Hotel Renaissance, nós faremos o primeiro Congresso Brasileiro de Precatórios. Esse congresso vai reunir muita autoridade, grandes especialistas, os maiores especialistas do segmento, porque vamos divulgar, difundir ainda mais esse tema precatórios. A ideia do congresso principal, João, é que a população comece a debater o tema precatórios, né, de uma forma mais próxima, tanto com os especialistas como com as autoridades. E quando eu digo autoridades, é do Poder Executivo, Judiciário e do Legislativo. Como você bem sabe, nós faremos uma mesa, chamada de Mesa Redonda, do qual será lançado oficialmente essa frente parlamentar de precatórios no dia 8 de novembro, no nosso primeiro Congresso Brasileiro de Precatórios, que acontecerá no Hotel Renaissance aqui de São Paulo. Nessa mesa redonda,
e irão estar todos os membros da nossa frente parlamentar, pelo menos da diretoria, né, o vice-presidente, o presidente e os diretores, inclusive você vai participar também conosco. E eu queria te falar, você comentar um pouquinho do que você acha que isso pode beneficiar as informações com relação a esse universo de precatórios que ele extrapola as linhas jurídicas, né? Quando falamos de precatórios, eles invadem as áreas políticas, financeiras e do poder judiciário. Qual que é a tua impressão nesse Congresso brasileiro aí que acontecerá? Olha só, eu acho que o Congresso vai ser um marco inicial de um grande debate, Vai. que vai sair do Congresso, desse Congresso, dessa reunião, que vai realmente para o debate dentro da Câmara e do Senado. E isso é muito importante porque é o seguinte, vai começar a ter uma parte de um protagonismo do esclarecimento e das pessoas entenderem a importância da regulamentação disso e que isso possa ocorrer. Porque se eu der transparência, eu estou fortalecendo principalmente os pequenos. Porque hoje eles, da forma como não tem transparência, eles acabam sendo prejudicados numa negociação. E cria uma dificuldade, uma valorização de poucas assinaturas. Nós temos que diminuir isso, dar uma oportunidade uniforme para todo mundo, ter essa chance e as pessoas entenderem. E ter uma negociação transparente, não uma negociação de bastidor. E a gente precisa entender aonde estão os gargalos que estão criando esses precatórios, para que a gente possa dar maior segurança jurídica e dar responsabilidade para quem evitar que o Estado também distribui e não deixe de cumprir com os seus deveres na hora exata e não depois, através do judiciário. Isso vai ser uma revolução para o Brasil, vai trazer mais garantias, mais uma diminuição de contencioso, tá certo? E uma flexibilidade maior para que as coisas sejam pagas. Isso é fundamental para a economia brasileira, principalmente para as pessoas de baixa renda. Muito bom. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo. Hoje foi uma conversa muito produtiva. Falamos de tudo, né, João? Falamos de política, de judiciário, de mercado financeiro, de frentes parlamentares. Hoje eu falei com o João Henrique Rummel, um grande especialista em frentes parlamentares em Brasília e um grande apoiador e articulador da nossa frente, que é a Frente Parlamentar de Precatórios. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Falamos aqui do nosso podcast Empreendedor em Mim. Haverão novos episódios, novas entrevistas. Espero que vocês sempre nos acompanhem aí nas nossas redes de comunicação. João, muito obrigado pela tua participação. Sei que seu tempo é precioso e você gentilmente nos cedeu essa oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade de estar batendo esse papo com vocês e com as pessoas que estão nos assistindo. Muito obrigado. Nos falamos em breve.